Quase 4 meses depois do sumiço do empresário Nelson Carreira Filho, lembra desse caso? Que mobilizou também toda a nossa região, tornou um caso nacional. A família ainda busca por justiça e notícias também sobre o corpo que ainda não foi encontrado. Poxa vida, hein? Desde aquela época, você vê que o corpo dele não foi localizado, né? Depois de buscas, de técnicas, feita até pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, lá do GBMAR, né? Que nós acompanhamos, com equipamentos de última geração. Então você vê que o caso ainda não conseguiram encontrar o corpo. O Marlon Couto, ex-sócio de Nelson, que teria matado o empresário, ainda segue foragido, não foi localizado ainda. Também há suspeita, né, de que ele esteja fora do país, né? Apenas uma pessoa está na cadeia. Em julho, o promotor de justiça em Cravinhos, Dr. Paulo Augusto Randuz, ele denunciou 7 pessoas por ligação com a morte de Nelson Francisco Filho, de 43 anos, ocorrida em maio, na cidade de Cravinhos. Marlon, que inclusive está foragido, pode responder por homicídio com as qualificadoras de motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, assim como ocultação de cadáver, fraude processual e falsidade ideológica. Hoje a nossa equipe falou com o irmão do Nelson, que traduz aí o sentimento de revolta da família, né, da vítima, que inclusive, poxa vida, até agora, né, sem o corpo, sentimento aí de injustiça, tudo isso você vai ver agora no depoimento dele. O inquérito já foi finalizado, o delegado encerrou o caso, mas e a justiça? Ninguém procura, ninguém vai atrás. Agora eu fico indignado com a justiça, que sabia que a Marcela estava envolvida, sabia que o Felipe lá estava envolvido e soltaram eles, né? Eu não sei, né? Como que uma pessoa tem um amigo e fala assim, ó, liga pro amigo e fala assim, ó, tem um corpo lá na caçamba da minha caminhonete, joga lá no Rio para mim, depois eu te dou um dinheiro. É assim que funciona, então, a justiça sabe que ir lá e solta o cara. Então, Exatamente. Então é assim que funciona a amizade. Ah, eu te dou 5 mil, te dou 10 mil, você joga lá o corpo. Se foi jogado, né, que eu creio que não foi jogado, porque já procuraram, não acharam. Para mim, ele enterrou o corpo, isso sim, porque se o carro do meu irmão estava sujo de terra as rodas, não tinha motivo para andar nas rodas, na terra. Como que estava suja as rodas do carro dele? Então, com certeza, eles enterraram em algum lugar ali por perto, lá em Cravinhos, ou no caminho, e falam que foi jogado no rio. Você sabe que eu fico aqui pensando, né? A família está colocando sempre em xeque essa questão. Poxa, se o corpo foi jogado, se o corpo de repente não teria sido enterrado ou despejado em outro local. A gente começa a pensar em tudo. Mas você vê que tudo que a Polícia Civil acabou apurando levava a crer que realmente o corpo tivesse sido jogado mesmo naquele rio, né? E é importante a gente dizer, porque se levaram, essa imagem que você vê é quando levaram o carro do empresário para lá, né? Que era um dos parentes lá, olha lá, o tio dele lá, inclusive, né? Que usou para ocultação do corpo, enfim, enquanto um estava aqui, o outro foi levar o corpo lá para Miguelópolis, enfim, e o carro que foi para a cidade de São Paulo para ser desovado, e ainda se passaram por pessoas solidárias, foram até a casa com a viúva, né, foram até a casa dela, enfim, tudo uma armação, né, porque eles já tinham feito essa maldade com o empresário que estava aqui na cidade de Cravinhos, só para você relembrar todo esse caso. Eu fico aqui imaginando o seguinte, poxa, o trabalho de resgate que foi feito do corpo do Nelson naquele rio demandou muito trabalho. Por quê? Primeiro porque disseram que o corpo foi deixado à noite. Uma coisa que me causou estranheza desde o começo é assim, poxa, tudo bem, você tem os ranchos lá, você tem o rio, você vai com jet ski para o meio do rio à noite, você vai ouvir barulho, não vai? Ninguém falou sobre barulho, ninguém falou sobre nada. Ou eles foram como? Foram remando com um tipo de barco? Não, ele falou que foi com jet ski, foi amarrado o jet ski, inclusive. Não, mas quem que vai entrar com jet ski à noite num rio, por exemplo? Causa um pouco de estranheza, ninguém ouviu nada, ninguém ouviu absolutamente nada, é muito estranho, né? Tá, mas vamos partir do princípio que jogaram o mesmo corpo. Aí o bombeiro vai, a polícia identifica a pessoa que levou o corpo até o meio do rio. Aí, obviamente, à noite você não tem uma referência do meio do rio onde é que você jogou. Aí vai por aproximação. O bombeiro, então, coloca essa pessoa dentro do barco e vão lá. Onde você jogou? Ah, mais ou menos aqui, ó, nesse local. O bombeiro faz mergulhos, não consegue localizar, é um local onde você tem um fundo do rio
com muito lodo, né? Com muita coisa assim, arenosa também, é bem difícil. Então você não sabe se o corpo foi realmente arrastado, se o corpo foi jogado lá, se fizeram as buscas no local correto também. Ah, Paglini, mas aí o bombeiro não fez aquela varredura com aquele sonar, com aquela coisa, porque disseram que o corpo foi jogado no rio com pedaços de metal para poder afundar mesmo. Quer dizer, até requinte de crueldade tinha nisso, né? Para não fazer o corpo boiar, quer dizer, envolto em plásticos e metais para o corpo ficar embaixo d'água. O bombeiro fez um excelente trabalho. Aliás, lembra que nós trouxemos aqui o pessoal do GBMAR, que é o grupamento de bombeiros que cuida de todo o resgate marítimo lá do litoral. Eles vieram com equipamentos próprios para isso, fizeram lá uma varredura e nada de conseguir localizar, nada. Foram com outro equipamento e também absolutamente nada. Então a família começou a questionar, será que o corpo realmente foi jogado no rio? Por isso que o irmão dele questiona isso a todo momento, né? E aí o tempo passa, o Marlon some, desaparece, identifica algumas pessoas envolvidas no crime, mas até agora nem o corpo do Nelson aparece e o sentimento que a família tem de justiça. Vocês lembram que o Nelson tem uma filha, a esposa está lá e não tem nenhuma resposta da justiça perante a isso, né, gente? O Marlon passou a ser investigado pela morte do empresário depois que o Nelson foi morto com um tiro. Vocês lembram de toda essa história, né? Que a gente está trazendo para vocês aqui, só para a gente recontar um pouco como tudo aconteceu. Nelson vem de São Paulo para cá, eles tinham uma negociação aqui na cidade de Cravinhos, com determinados produtos, né, que eles negociavam. E simplesmente, segundo a polícia, o Nelson foi morto lá dentro da empresa, dentro da empresa que o Nelson tinha, inclusive, com propriedade do tio, né? Com o nome do tio. E aí o que aconteceu? Simplesmente dispensaram os funcionários, depois a perícia identificou sangue, uma série de coisas que aconteceu por lá. Só que até esse momento a família não sabe absolutamente nada e é exatamente isso que a família quer, esperando por justiça, para saber cadê o Nelson e o que vai acontecer com essas pessoas que estão envolvidas, querendo ou não, com a morte do empresário, que é um caso que a gente também vai acompanhar.